Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, as manchetes dos jornais, algumas delas continuam sendo importantes, mas um fato ocorrido no horário brasileiro pela madrugada está chamando a atenção e ocupando as manchetes em todo o planeta. Trata-se de um problema grave na internet, um apagão na internet em todo o mundo. Primeiro se dizia que o Brasil não tinha sido atingido, mas agora começam a aparecer os primeiros sinais de que esse apagão também atinge o Brasil. O que é esse apagão? Não se sabe por quê. Olha aí, apagão de serviços online paralisa voos e afeta finanças e telecomunicações pelo mundo. Pararam aeroportos, atrasaram-se os vários voos, em vários países o fenômeno se repete. A informação é que bancos aqui no Brasil estão com problemas. Eu não sei até que ponto vai a paralisação. Enfim, é uma questão muito grave. Aventou-se a hipótese de que pudesse ser um ato de terrorismo digital. Agora está aparecendo a história de que uma empresa que presta serviços para a Microsoft, uma empresa de segurança, teria providenciado a renovação, a atualização de um de seus sistemas, e isso teria, por uma questão de erro, provocado essa situação, uma situação grave, que é uma advertência para a nossa dependência da internet, para a nossa dependência digital, que pode afetar o mundo. Não se esqueça também, eu lembrei disso, que todos os sistemas de ataque e defesa bélicos do mundo estão ligados a computadores e muito provavelmente à internet. Então, não se sabe ainda exatamente o que aconteceu. O site está aqui, olha, esse site está aqui, ó, na Folha, deixa eu ver mais, a CNN também, olha aí, apagão cibernético global paralisa voos e afeta TVs, bancos e outros serviços. Aqui o Jornal do Boris não foi afetado, porque graças ao Fernando Almeida, ao Luiz Antônio Nartes e ao Cássio Emerick, nosso sistema tem defesas fantásticas que nos tornam defesos o tempo todo contra qualquer oscilação na internet. Olha, Reino Unido destaca hacker em crise global de sistema, diz fonte. Emissora britânica perde sinal. Qual empresa britânica? Aqui não está. Empresa britânica perde sinal em meio à falha generalizada em sistemas. Entenda o que é CrowdStrike. Essa empresa, CrowdStrike, que está sendo responsabilizada, ela estava providenciando uma atualização. Então, entendo o que é a CrowdStrike e como ela está relacionada à interrupção. Então é um fator grave. As informações não dizem até que ponto o sistema está recuperado ou está se recuperando, ou se o problema está avançando. Quer dizer, não se assuste se em São Paulo, se aqui no Brasil, as coisas piorarem, porque a gente percebe, ninguém disse isso,
estão absolutamente fora de controle. Bom, essa é a notícia do momento, né? Só tem isso, aviões, bancos, tudo que tem internet pelo meio está comprometido com essa questão. Bom, vamos para o noticiário nacional. Qualquer coisa que aparecer, a gente interrompe e abordamos o que aparecer aqui. Olha a manchete da Folha. Governo federal anuncia congelamento de 15 bi. Congelamento, quer dizer, não vão usar o dinheiro. Governo congelará 15 bi, aí está insuficiente para cumprir a meta. O Haddad e outros ministros tiveram uma reunião ontem com o presidente Lula, que dizia que precisava ser convencido para fazer cortes, parece que foi, negociaram os 15 bi, eu acho que os ministros queriam mais, e há uma tentativa de fazer cumprir os compromissos fiscais. Não podia, de cara, imediatamente, na primeira ação mais pesada do novo plano econômico, de repente, né, do arcabouço, que eu chamo de, às vezes, de calabouço, e você botar o plano, mostrar que o plano não tem efetividade. Olha o valor. Haddad anuncia congelamento de 15 bi no orçamento deste ano. Foram bloqueados 11,2 bilhões em razão do aumento de gastos e contingenciados outros 3,8 bilhões devido à frustração de receitas. Quer dizer, criaram um mecanismo também. Quem exceder em X% o orçamento previsto, tem cortes, tem todo Não ficou bem explicado ontem. O ministro da Fazenda, Haddad, saiu da sala do presidente, deu uma entrevista rápida. Ele disse que não era entrevista, acabou sendo, porque ele tinha que esclarecer determinados pontos, mas ainda ficaram interrogações. Agora, já o Estadão, na manchete, diz que o governo congelará 15 bi, insuficiente para cumprir a meta. Especialistas avaliam que será necessária nova contenção de despesas. Deixa eu ler para você aqui que está interessante. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem congelamento de 15 bilhões em despesas para tentar atingir a meta fiscal deste ano. O anúncio estava previsto para segunda-feira, mas foi antecipado por causa da alta do dólar, 1,9%. Quer dizer, ontem o dia no mercado foi de medo, né? Não é pânico, mas houve intranquilidade no mercado ontem, essa é a frase correta. Alta do dólar de 1,9% provocada por incertezas em relação ao quadro fiscal. Haverá bloqueio de 11,2 bilhões em razão do aumento de despesas obrigatórias. Os restantes 3,8 bilhões serão contingenciados por causa da frustração de receitas decorrente de pendências no Senado e no Supremo Tribunal Federal, como a falta de definição da compensação pela desoneração da folha de pagamentos de empresas. Apesar de terem avaliado o anúncio como positivo, os especialistas em contas públicas ouvidos pelo Estadão consideram que será necessária uma nova contenção de despesas para que, ao menos, o piso da meta fiscal
deste ano seja cumprido. Para este ano, a meta é de déficit zero, com margem de tolerância para mais ou menos 0,5%, 0,25%, repito, 0,25% do produto interno bruto. Então está aí, né? Governo tentando compatibilizar a visão do presidente Lula com a visão técnica, supostamente técnica, né? O Lula acha que alguns gastos são investimentos, não são gastos, tem toda uma visão de que tem que gastar. Isso é tradicional nele. Ele fala em disciplina fiscal, etc., mas no governo dele, isso não é importante. O importante é gastar, sinônimo para ele de investir. Bom, aí vai ter as consequências depois. Se você age de maneira emocional, né? Precisa, vamos gastar. Não tem. Aí vamos pedir emprestado a juros mais altos, vamos rodar a rotativa que produz dinheiro, etc., etc. Você tem uma consequência posterior, que é a inflação. Olha, tem uma notícia aqui interessante. O Maduro fez um discurso ontem, eu vi um trecho pela televisão. Mas vai haver eleição, parece que vai haver eleição, pelo menos elas estão marcadas na Venezuela. Aí está aqui, quer ver, Maduro prevê banho de sangue e guerra civil caso perca a eleição. Opositores denunciam aumento da repressão chavista com a proximidade da eleição do dia 28. Teve aí atos de terrorismo em automóveis da oposição, etc., etc. A história simplificada é a seguinte: ele marcou a eleição, ele assumiu um compromisso internacional de marcar eleições, marcou eleições, vetou candidatos, vetou 2 candidatas, e aí lançaram um candidato politicamente neutro, um velho diplomata, desconhecido do grande público, não tinha nenhuma grande ação política e tal, e esse é o candidato cujas pesquisas anunciam que ele pode ser o vencedor contra Maduro. Agora, Maduro é um ditador. Perder uma eleição, eu não sei o que vai acontecer. Agora, veja só o que ele anuncia: banho de sangue e guerra civil caso ele perca. Não é uma reação dele, mas ele diz que essa é a consequência. Essa é a consequência. O Estadão tem Você viu ontem, a prefeita de Paris mergulhou no Sena, e aí tem um editorial do Estadão. Há um século, sob as águas do Sena, chama. Há um século, Paris proibiu mergulhos do Sena poluído. Agora a prefeita da cidade nada no rio para provar que está limpo e apto para a Olimpíada. Quando poderemos nadar no Tietê? Eu ouço isso desde que nasci. Não, eu ainda, quando era menino, vi gente nadando no Tietê. Faz tempo, hein? Eu estou com 83 anos, eu vi competição de barco no Tietê e tudo, mas depois, bau. Boiada da dívida dos estados. Proposta de Pacheco para repactuar dívidas dos estados é ruim, mas a do governo não é melhor. Para ter algum controle sobre o desfecho, União deveria conduzir as negociações caso a caso. E tem estado que cumpriu. Eu sei que o Piauí cumpriu. Né? Cumpriu, paga direitinho, né? E vai
vai ficar chupando o dedo, porque vão achar alguma solução e ele, o governo vai perceber que perdeu a oportunidade de dar o cano e ter algum dinheiro a mais para suas realizações, especialmente em ano eleitoral. Tem uma coisa sobre violência que os jornais estão explorando muito bem. Ó, mortes violentas é uma boa notícia, se bem que os números continuam a ser grandes. Mortes violentas seguem em queda, 6 estados têm alta. O Brasil registrou 46.328 mortes violentas intencionais no ano passado. Aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado ontem. 46 mil mortes, nossa senhora. O dado indica redução de 3,4% em comparação aos números de 2022 e queda de 27,7% em relação a 2017, ano em que houve recorde de casos. No entanto, houve alta no Amapá, Mato Grosso, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Minas e Alagoas. Indicador soma homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes por intervenções de agentes policiais. A notícia é boa, mas não é suficiente. Uma pessoa amiga comparava e dizia assim, é o mesmo que você dizer que as pessoas caíam do 18º andar, agora caem do 4º andar. Melhorou muito. Enfim, segurança pública no Brasil, isso aqui é conversa mole. Segurança, isso não está acontecendo por intervenção da segurança pública, creia. Não tenho números sobre isso, é difícil, quase impossível conseguir esse tipo de visão, o que é intencional, o que não é. Não existe uma divisão clara sobre isso. O fato é que somos um dos países mais violentos do mundo, com uma legislação fraca, com um governo de esquerda que não quer contemplar uma ação mais dura contra a bandidagem, né? Não quer, contra um judiciário que quer ser bonzinho, contra a falta de presídios, ou seja, a prevenção no Brasil e a punição estão em xeque total. E quando você não pune, a pessoa se sente livre, porque raramente há uma punição para valer, e a pessoa se sente livre para fazer ou deixar de fazer. Você vê gente condenada, foi condenado a 200 anos de prisão e tal, não sei o quê. Daqui a pouco você olha, está na rua. Está agora fazendo retiro doméstico, está fazendo prisão doméstica, enfim, cumpriu 4 anos, coitado, cumpriu 4 anos e agora tem progressão de pena. Gente, não tem o que fazer. Quem não rouba, não mata, não estupra, tem que continuar vivendo, tem que continuar saindo de casa sabendo que vai voltar inteiro, né? Enfim, olha aqui nota, PT deve 22 milhões e pode ser o maior beneficiado com a PEC da anistia. Essa PEC vergonhosa, né? Deputados, senadores, de todos os deputados, né? De todos os deputados só, senadores por enquanto não, se reuniram de todos os partidos para se auto-anistiar. Proposta que perdoa dívidas de legendas foi aprovada na semana passada
pela Câmara dos Deputados por 338 votos, 56 deles da bancada petista. Texto está agora no Senado. Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! Eu, você, todos nós vamos pagar esse festival contra a população. Anistia, que anistia nada. Tinha muito lugar para empregar esse dinheiro. Muito lugar para empregar esse dinheiro. Agora, o PT é o maior beneficiado, é uma novidade. Será que isso explica a rapidez com que foi aprovado? Não pode ser. Todo mundo queria, cada um é incomodado com a sua dívida, por menor que ela seja. Senado prepara a votação do pacote anti-MST para segundo semestre. Propostas prevêem tipificar invasões de terra como terrorismo e restringir acesso a crédito rural e a programas sociais. MST sempre foi protegido do PT. E quem não o protege tem medo, acha que é uma coisa popular e eles vão fazendo o que querem. Eles estão à margem da lei, invadem. Experimenta você, que não é do MST, juntar um grupinho e invadir uma fazenda, para ver o que acontece. O MST pode, entre o juiz vai lá, um promotor, um monte de vereadores, deputados e tudo. E pronto, está aí o MST. Agora vão na verdade, vão enfiar o MST dentro da lei. Vão enfiar o MST dentro da lei. Não pode invadir, né? Não pode entrar num estabelecimento científico e arrasar todo um trabalho feito durante anos, coisa que o MST já fez mais de uma vez. Que história é essa? Que história é essa? Renato Duque cumprirá pena de 39 anos, decide a justiça. Esse é um ladrãozão, diretor da Petrobras, que foi condenado no bojo da Lava Jato. Ele cumpriu prisão. Mandado de prisão é relativo a 3 ações que já não permitem mais recursos da defesa do ex-diretor de serviços da Petrobras. O juiz Alessandro Rafael Bertolo de Andrade, da 12ª Vara, expediu mandado de prisão do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, na Operação Lava Jato. Ela tenta sobreviver ainda. A ordem foi datada de anteontem. A reportagem do Estadão entrou em contato com a defesa de Duque, mas não houve resposta. Ele ficou 5 anos preso, roubou um dinheirão. Aí alguém diz, que país é este? O ex-diretor de serviços da Petrobras confessou que era o homem do PT no esquema de apadrinhamento de executivos da Petrobras para arrecadação de propinas em contratos da estatal. Detido pela primeira vez na Lava Jato em novembro de 2014, reagir ao ouvir a voz de prisão. Que país é este? Disse ele ao então advogado. Em março de 2015, foi preso de novo de forma preventiva. 5 anos depois, deixou o cárcere, beneficiado pela decisão do Supremo, que derrubou a execução de pena após condenação em segunda instância. Usou tornozeleira eletrônica até abril de 2023. Pena de prisão perpétua, como faz falta no Brasil. Ramagem está pagando preço alto por ousar se candidatar, diz Bolsonaro. E aí tem uma história, aquelas histórias obscuras, de que lá envolvendo, quer ver? Após pedido de Bolsonaro, Flávio recebeu o chefe do fisco. O então secretário da Receita, José Barroso Tostes Neto, esteve na casa do senador Flávio Bolsonaro
em 2020, após Jair Bolsonaro sugerir acioná-lo em tentativa de anular a apuração sob suspeita de rachadinha contra o filho 01. A reunião teria tratado de investigação pedida pelos Bolsonaros. O senador disse à Folha, em nota, que jamais houve uso da máquina pública em seu favor. Tostes Neto não respondeu. Tem toda essa história, tem o uso, pode ter tido o uso, eu gosto dessa frase que os colegas dizem, pressuposto uso, para escapar de qualquer punição de caráter judiciário. Então, o suposto uso da máquina, quer dizer, precisa se achar onde está o crime. É irregularidade, tem imoralidade, tem problemas éticos. Agora, você vai vendo toda essa história, não a história da rachadinha, a história de tentar anular a rachadinha e tal. A advogada que agiu, a gente vê naquela reunião, cuja gravação foi publicada ontem, anteontem e tal. Qual a função da advogada? É de tentar salvar o seu cliente. É verdade que ela saiu um pouco da área jurídica e avançou na área política. Mas aí ela não cometeu crime nenhum, pode ter cometido, eu vou amainar, um deslize ético. Agora precisa ver aonde é que está o crime. Terremoto no Chile faz prédios balançarem. Um terremoto de 7,3 graus atingiu a região de Antofagasta, no norte do Chile, na noite de ontem, diz o Centro Sismológico Euromediterrâneo. Moradores de Perdizes, Pinheiros, Santana, Vila Madalena, Tatuapé, bairros da capital paulista, relataram ter sentido os tremores. Senado precisa corrigir a reforma tributária, é o editorial da Folha de São Paulo. Outro editorial é acerca do aumento recente da cobertura vacinal, que mais pessoas estão tomando vacinas, mas ainda a cobertura é insuficiente no Brasil. Aí tem um artigo do Rogério Werneck e outro do Álvaro Gribel sobre a meta fiscal. Ainda falta metade para se cumprir a meta, diz o Álvaro Gribel. E o Rogério Werneck, o real teor da relação entre Haddad e Lula. Isso está no Estadão. Vamos ver se tem alguma novidade desse apagão. Apagão cibernético global. Vamos dar uma repassada. E o jornal Haaretz hoje teve um drone, ou alguns drones que atingiram Tel Aviv. Olha aí, ó, Tel Aviv ontem, sob ataques de drone. Dá para ver, né? É imagem difícil. Veja aí o drone. Ataque de drone Houthi em Tel Aviv marca nova fase da guerra de 7 de outubro. Gabinete do primeiro-ministro Netanyahu notificado em tempo de ataque com drone em Tel Aviv. Reino Unido retomará, agora está em financiamento da agência, está traduzido para o português, da ONU para refugiados palestinos. Porta-voz diz que drone de Tel Aviv é fabricação iraniana, provavelmente lançado do Iêmen. Aí vem uma resposta, viu? Já estão em guerra, aí vem uma resposta. E as respostas de Israel, ultimamente, têm sido extremamente duras. Deixa eu ver. O silêncio de Lula sobre a fala de Maduro. Era interessante o presidente se manifestar sobre a fala do amiguinho dele, o Maduro, que ameaça sangue e guerra civil se ele não for reeleito. É interessante. O presidente que defende tanto a democracia, enfim.
Deixa eu ver mais. Tem muita coisa, mas hoje um dia... a reunião ontem, para terminar, a reunião de ontem, né, o final da convenção republicana. Aí tem um artigo do Igor Gielo, que é assim: com um discurso algo titubeante, Trump envergou o figurino de mártir político que auferiu no sábado passado na Pensilvânia, mas também vendeu a ideia de pacificação vendida por seus spin doctors durante a semana. Foi um final morno ontem, né, esse atentado. E aí tem também o noticiário que o Biden começa a imaginar que deva ceder o seu lugar para alguém com mais possibilidade de vencer a eleição e ganhar. Parece, agora que ele está doente, está mais isolado ainda, e os próceres democratas continuam dizendo a ele cada vez mais que é preciso renunciar a essa candidatura. Bom, vamos a quem tomou café conosco: Janaína Silva, Roger Amaral, Jean Lec Olic, Marcos Ramos, Arilto Bento, Steven Schwartz, Simone Acosta, Agnário Martins, Adenilson Pereira, Iria ou Iria Zindars, Vilma Henriques, Ana das Candeias, Eldo Serafim, Arthur Alencastro, Bárbara Gratão, Gabriel Spolidoro de Volta Redonda, Rubem Jacinto de Camboriú, Severino José de Santo André e Iago Jacome de Almino Afonso, no Rio Grande do Norte. Iago Jacome. Pessoal, tenham um bom fim de semana. Problemas, né? Vamos ver como é que vai ficar essa coisa desse apagão. A gente tem muita dependência da internet, vamos ver o que vai acontecer. Também serve de advertência, eu repito, e vamos ver se o Brasil consegue ser passado a limpo. Bom dia.